Sérgio Sacani chamou um supremacista falsificador de história para o seu podcast. Cancele os dois. Tanto o Sérgio Sacani quanto esse suposto supremacista, né? Antes de falar sobre quem é esse suposto supremacista, uma pessoa que eu gostaria muito de conversar no podcast seria o Sérgio Sacani. Eu gosto muito desses temas aí de astronomia e assuntos correlatos, né? Então, segundo aí uma polêmica que está acontecendo, né? O Sérgio Sacani chamou o terrível Tiago Braga para o podcast dele, e aí os web comunistas não perdoaram e dizem que o Sérgio Sacani rompeu a imparcialidade, que ele não se envolveria ideologicamente, etc. Mas não falaram nada quando ele chamou o Elias Jabbour, né? Então, realmente, é dois pesos e duas medidas. Então, há um ódio, né, uma campanha contra o Tiago Braga. Por que os web comunistas têm raiva do Tiago Braga? Porque o Tiago Braga está fazendo um trabalho excelente no canal dele, ao mostrar um conteúdo muito bem fundamentado sobre o comunismo, né, sobre os horrores do comunismo. Falar horrores de comunismo é pleonasmo, né? O comunismo sempre é uma coisa horrorosa, sempre é uma coisa repugnante. Então, falar que o comunismo é horroroso é mais ou menos como falar subir para cima, é um pleonasmo, né? O comunismo é sempre horroroso, sempre terrível, sempre gerou massacre, fome, deportação, imigração, censura, perseguição e tudo que é de pior teve no comunismo, né? E tem ainda, né? Haja vista a Coreia do Norte como exemplo. E o Tiago Braga fundamenta muito bem os vídeos dele. Elenca uma extensiva bibliografia, e aí isso aí deixa os web comunistas loucos da vida, porque os web comunistas não sabem como confrontá-los. Os web comunistas não têm fonte nenhuma. Daqui a pouco nós vamos avançar nesse ponto. Aliás, recomendo muito. O último vídeo, eu já assisti vários vídeos do Tiago Braga, não todos, obviamente, mas o último que ele fez do Pacto Ribbentrop-Molotov é muito bom. Está muito bem fundamentado e tal. Esse, aliás, o Pacto Ribbentrop-Molotov deixa os comunistas loucos, porque prova que em determinado momento histórico, de 39 a 41, Stalin gostava muito do Hitler. Eles fizeram um tratado de paz e de cooperação rompido pelo Hitler, né? Na realidade, o Stalin não queria romper esse tratado, pelo contrário, o Stalin chegou a querer se aproximar mais da Alemanha nazista, né? Então eles trocaram informações, fizeram investimentos, fizeram trocas comerciais boas, fizeram a partilha da Europa Oriental. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1º de setembro, alguns dias depois a União Soviética invadiu, eles trocaram gentilezas, né? Se não me engano, em Brest-Litovsk, oficiais comunistas fizeram saudação nazista e tal, porque na realidade Stalin e Hitler tudo farinha do mesmo saco. Os dois genocidas, os dois assassinos, os dois socialistas, né? Esse pacto Ribbentrop-Molotov é um assunto indigesto para os web comunistas, né? Esses web comunistas, então, não gostam do Tiago Braga, porque o Tiago Braga está demolindo a concepção romântica que eles têm de comunismo. Os web comunistas, eles não mostram quem foi o real Marx, não mostram quem foi o real Lenin, real Stalin, e como foi o socialismo real. Eles imaginam, eles romantizam quem foi Marx e defendem essa visão romântica. Eles romantizam como foi a União Soviética e defendem essa visão idealizada. Eles romantizam quem foi Stalin, Che Guevara e defendem essa visão. As fontes deles são ridículas, eles usam poucas fontes, e normalmente fontes vinculadas ao mundo soviético, e ficam defendendo e romantizando tudo isso daí. E fecham os olhos para 99% das fontes que dizem o contrário. Eles apelam para um suposto consenso acadêmico, que o Tiago Braga e outros violam um suposto consenso acadêmico. Qual a ideia? Consenso acadêmico. Isso aí me lembra uma frase do Nelson Rodrigues, que toda unanimidade é burra. Exatamente, os web comunistas estão dentro de uma unanimidade burra, né?
Não existe consenso acadêmico. Consenso acadêmico deveria ser uma expressão contraditória. Por quê? Porque a academia justamente deveria fomentar o estudo e visões diversas, porque senão nós vamos entrar numa ditadura, numa visão totalitária dentro da academia, que de fato existe, né? Esse que é o pior. Então, por exemplo, quem não segue uma determinada visão predominante na área da academia é excluído. Quem não segue uma determinada linha de pensamento na academia é excluído. Ora, a academia deveria justamente fundamentar o debate, fundamentar questões disputadas. E pela própria natureza disso, então não haveria consenso acadêmico, né? Então, na origem, consenso acadêmico são uma coisa contraditória, não deveria existir. Mas, como os comunistas pretendem dominar o discurso acadêmico, pretendem dominar escolas, universidades e tudo, e como eles têm uma visão totalitária, como eles são censores, como eles querem excluir do debate todo mundo que pensa o contrário, então eles querem defender essa falsa visão de consenso acadêmico, né? Então tudo na visão deles que supostamente violaria o suposto consenso acadêmico estaria errado, né? E como o Tiago Braga viola esse suposto consenso acadêmico que não existe e nunca vai existir, não deveria existir, então eles ficam nervosinhos, né? Então os webcomunistas são um bando de afetadinhos e nervosinhos, e todo mundo que viola o que eles pensam, diz o contrário, eles ficam bravinhos e aí partem para argumentos ad hominem e para outras coisas do mesmo gênero, né? Na realidade, eles usam a técnica de Goebbels, né? Isso aí não cabe aqui avaliar em que pontos ele ataca Goebbels, isso aí daria um vídeo mais longo. Na realidade, nós estamos pensando em fazer um curso ou pelo menos preparar aqui algumas aulas sobre manipulação da mídia e muito baseada no que o Goebbels fez na Alemanha, que é empregado hoje pelos comunistas. Então, esses webcomunistas ficam criticando a Alemanha nazista e tal, e usam as técnicas de Goebbels, né? É impressionante, curioso. Então, e outra coisa que eles falam contra o Tiago Braga é contra um suposto revisionismo histórico, né? Aliás, tem um vídeo do John Eigen, que vai estar aí na sequência, que o John Eigen, né, que é acho que é o maior estudioso do Brasil de fascismo, e também está numa campanha com razão, né, contra o comunismo, também é odiado pelos webcomunistas. Então ele tem um vídeo muito interessante na qual ele avalia, então, o que é o revisionismo. Na realidade, a palavra revisionismo histórico, é uma coisa meio indigesta na origem da palavra, porque todo estudo de histórico é revisionista na origem, por causa da própria origem do termo, né? Rever, né? Revisionismo, na realidade, vem do latim, que significa rever. Como ninguém hoje viu o que aconteceu na época do Stalin, por exemplo, quem não viveu a época do Stalin não pode dizer que presenciou, então ele só pode estudar por livros ou conversar com quem viveu aquela época, né? Então o que ele está se propondo a fazer é rever, né? E aí vem a palavra revisionismo. Então é nesses termos que o John Eigen comenta aí no bom vídeo que ele gravou. Sabe o que é engraçado, professor Marcelo? De toda essa comunada aí chamando o Tiago de revisionista como se fosse algum insulto, é porque toda produção histórica é, na sua essência, revisionista. É sempre uma interpretação ou uma reinterpretação baseado em fontes, mas sempre baseado também numa escolha valorativa do historiador em questão. Nunca vai deixar de ser uma interpretação, ou seja, sempre vai ser uma revisão de fontes e de dados a partir de uma interpretação valorativa do próprio historiador no processo de criação da história. Logo, chamar o Tiago de revisionista é um pleonasmo absurdo. Mas por que eles fazem isso? Porque eles estão usando como um argumento de autoridade. Revisionista é aquele que está revisionando a história, segundo eles, além do consenso acadêmico, ou o que eles usam como sendo consenso acadêmico.
Logo, o Thiago não é um historiador, segundo eles, porque não está de acordo com um consenso imaginário que eles nem mesmo citam os autores desse suposto consenso. E isso é muito engraçado, porque o próprio Humberto Matos falou no vídeo dele que ele esmiuça as fontes do Thiago e mostra como elas não são parte do consenso acadêmico. Eu não vi nada disso. Na verdade, os próprios comunas que o criticam nem mesmo mostram suas fontes, eles apenas ficam afirmando que o Thiago é revisionista, não faz parte do consenso, num argumento de autoridade completamente estúpido. O que os comunistas deveriam fazer, naturalmente, é pegar todas as fontes que o Thiago apresenta e mostrar como elas são ou secundárias ou utilizadas de maneira errônea pelo próprio Thiago e mostrar em contrapartida qual seria a utilização certa, academicamente aceita e coesa pelo consenso acadêmico que eles julgam defender. Mas eles não fazem isso e não vão fazer porque eles não têm competência e nem mesmo sabem do que estão falando, porque eles não entendem o que é o status questione, o consenso acadêmico da questão tratada, por exemplo, sobre a escravidão. E por falar em escravidão, temos aqui o nosso mendigo virtual, Humberto Matos. Ele sabe muito de escravidão. Professor Marcelo, sabe por quê? Porque tem esse vídeo aqui muito curioso no qual ele justifica e passa pano para trabalho escravo nos campos de trabalho soviéticos. Sim, fiquem tranquilos, os gulags não eram campos de concentração, eram apenas campos de trabalho onde as pessoas apenas trabalhavam como escravos e morriam de fome ou de frio na Sibéria. Claro, entendemos agora, senhor mendigo virtual, quanto você realmente manja de escravidão. Você sabe tanto de escravidão que até passa pano para ela. Mas é claro, sabemos que o tio Stalin precisava da mão de obra, precisava de braços para construir suas obras públicas ineficientes e toscas às custas de milhões de vidas, que você apenas passa pano porque você é um comunista safado e que ainda tem a pachorra de chamar os outros de supremacista quando você mesmo passa pano para a escravidão. Meus parabéns por fazer esse papel de ridículo na frente de todo o Brasil, senhor mendigo virtual. Foi o contrário da experiência com Hitler. Os gulags, por sua vez, também não podem ser comparáveis aos campos de concentração. Gulags eram campos de trabalho. Havia falta de mão de obra na União Soviética. Eles não poderiam desperdiçar braços. Então, é muito ridícula a atuação desses web comunistas, né? Realmente eles têm uma atuação muito... Eles não devem ter paz, porque defender mentira não é fácil, gente. Era todo dia inventar uma mentira, todo dia defender uma mentira, todo dia acusar quem defende a verdade, realmente é um drama. Não é à toa que um ou outro já entrou aí em depressão, né? Porque realmente não é fácil viver pela mentira, né? Isso é uma coisa realmente que deve ser um tormento na vida deles, né? Então, eu recomendo aqui o trabalho do Thiago Braga, gostaria muito de conversar com ele no podcast, já tentamos, mas como ele mora no Rio de Janeiro, vem pouco para São Paulo, então está difícil. Esse vídeo aqui é só para dar um apoio aqui para o Thiago Braga e para apontar aí como esses web comunistas são ridículos, né? Impressionante. Então vamos ficando por aqui, obrigado.